Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá a todos, meu nome é Omar Sufin Filho e eu apresento a vocês hoje a minha comunicação intitulada Páginas do Progresso, o Almanaque como dispositivo de leitura e modernidade do Estado de São Paulo. Para a gente compreender a relevância dessa pesquisa, eu convido vocês a gente recuar até o final do século XIX e início do século XX. Lá, o Estado de São Paulo, especialmente no seu interior, vivenciava um período de expansão, de efervescência econômica. A economia do café, também conhecida como ouro preto, atingiu seu auge. E muitos desses recursos da venda do café e da exportação acabaram transformando as cidades no interior do Estado de São Paulo em canteiros de obra devido justamente ao aumento da urbanização desses locais. Essa urbanização acelerada acabou surgindo um grupo de pessoas nas cidades, que a gente poderia chamar até de burguesia urbana, numa formação. Esse grupo estava querendo sintonizar os seus ideais de civilização, de modernidade, juntamente com os progressos europeus, fazendo uma comparação da sua vida à vida europeia. E assim, houve concomitantemente um aumento da circulação das letras e um aumento da alfabetização nos centros urbanos. Né? O grande entrave nessa época é que a confecção, o trabalho para você adquirir um livro era muito dispendioso, era muito caro. Então, a melhor forma da gente conseguir circular a alfabetização e mostrar que a gente tinha essa modernidade era justamente os almanaques, que é o nosso objeto de estudo, tá? Justamente para demonstrar um pouco desses objetos que a gente vai demonstrar neste trabalho, eu convido a vocês a observar alguns trechos de alguns almanaques que eu acabei destacando e vou apresentar nos slides. Inicialmente, para demonstrar essa urbanização patente nas cidades do interior, eu trago essas duas fotos da cidade de Amparo, constadas no próprio almanaque de Amparo, que era justamente para demonstrar a urbanização da cidade. Né? Esta aqui é a rua Barão de Campinas, e aqui embaixo a demonstração de uma usina de energia. Eles estão querendo dizer que eles estão preparados para a chegada da modernidade. Tá? Como eu comentei nos almanaques e a sua circulação, a gente pressupõe que este almanaque do Rio Claro, um outro modelo utilizado por nós, também vai ser de colaboração para a gente entender como que a população daquela época tinha acesso às leituras, né? São três obras fundamentais. Essas duas que a gente já analisou, o almanaque de Rio Claro, que está presente, e o almanaque de Amparo, anteriormente mostrado, e por último o almanaque campinense, mais antigo de todos, em 1881. Esses três a gente vai analisar aqui para chegar num panorama do nosso objeto de estudo e do nosso objetivo, demonstrando como a população desta época tinha acesso à leitura. Hein? Olhando para esses objetos, a gente percebe que o almanaque ele consegue transcender muito só a função meramente como um guia, que é assim popularmente conhecido. Também eles eram um caráter de ensino e muitas vezes de entretenimento. Nesses almanaques, a gente encontrava não só as informações básicas da região, como horário de transporte,
sessão de profissões, mas também precisava, para você não perder esse fluxo intenso, muitas vezes uma pausa. E daí você tinha inúmeras propagandas e, muitas vezes, informações junto com outras formas de literatura, como a que mostra um conto sobre o dinheiro, mas, ao mesmo tempo, na página seguinte, você tem informações sobre profissionais, como couro, como taxas de câmbio e marceneiros, né? Essa estratégia do almanac, ela tem fins editoriais. É para unir o útil ao agradável. É para unir a melhor forma do leitor e do receptor desse livro, desse periódico, ter a sua informação junto com a propaganda, né? Essa incorporação, junto com a literatura, propagandas e informações, fazia com que era uma sofisticação tamanha que eles conseguiam trazer vários tipos de informações para todos os leitores a qualquer momento. Os almanacs, por vezes, eram utilitários na casa das famílias para que a gente pudesse, no caso, consultar a qualquer momento, horário, calendário, ou até mesmo, como falei, um pequeno entretenimento. A mediação por parte desses organizadores era tamanha que eles adaptavam essa velocidade de fragmentação inicialmente na cultura letrada moderna. Como a gente pode perceber, você tem frases curtas, propagandas muito chamativas, porque a leitura estava seu início lá no início do século XX. Dessa forma, não tinha como ter tanta complexidade assim, especialmente para a classe que também estava aprendendo a ler, né? Tanto é que nessa página seguinte, você vê que há uma separação patente entre interesse geral e da parte recreativa dos almanacs, ou seja, já demonstrando que você tem uma parte só informativa e a outra parte somente para entretenimento, como assim sempre tem. Os almanacs eram livros muito dispendiosos para a época, grandes, então as pessoas podiam pegar a qualquer momento e consultar o que ela bem entendesse. Tá? Um grande destaque que eu faço aqui do almanac de 1881, que é aqui já estamos demonstrando para vocês esse caráter de vanguarda, onde você tem uma cervejaria, pensamento, como eu já comentei. Mas o que eu quero demonstrar aqui também para vocês é desse almanac de 1881, onde ele tem um espaço dedicado à assinatura de autoria de obras femininas. E isso é muito interessante porque você vê o vanguardismo desse almanac, desse período, no momento que esses espaços de legitimação de vozes, femininas em especial, ficavam muito à margem de mercados editoriais. E nesses almanacs, por ter um alcance mais popular, a gente consegue encontrar este tipo de contribuição. Tá? Por último, mas não menos importante, eu acho que a gente tem que olhar essa forma de pedagogia. O leitor consegue olhar a informação que ele necessita, seja que alguém leia para ele, seja informação de algum profissional, e também a parte que ele consegue justamente ter um acesso ao que a gente pode chamar de literatura, né? Seja por um pensamento reflexivo, ou mesmo uma propaganda, no meio de cerveja nessa página, né? Então, eu creio que essa é a minha contribuição. Eu encaminho já para o final com as nossas considerações, que esses impressos atuaram como espelhos de aspirações de uma classe em ascensão. Eles desejavam isso, eles desejavam participar desse mundo letrado e faziam, de uma certa forma, a contribuição para que a população urbana em geral, não só esse grupo, pudesse ter acesso a diversos modos de leitura, seja para contribuições informativas de seu cotidiano, como para uma literatura propriamente dita de poemas, de contribuições, ou até mesmo de uma chará. Tá?
Então, esses almanacs são apenas um resgate da história do nosso progresso regional no interior do estado de São Paulo. Também foram ativos na formação dessa identidade do interior do estado, democratização do acesso à leitura e uma forte sintonia dessa urbanização desse novo período que estamos chegando. Eu agradeço a atenção de todos, deixo o meu e-mail aqui para futuras trocas de ideias e debates. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.